Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados alunos aí do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos aqui para a nossa terceira aula do módulo homilética. Lembrando, queridos, que esse módulo nós faremos ele em 4 aulas, ok? Então essa será a nossa penúltima aula do módulo de homilética, da matéria homilética. E hoje, em específico, nós estaremos falando sobre a questão de elaborar sermões. Desde já eu adianto para os irmãos que na descrição desse vídeo, quando você receber esse vídeo, você vai ver um modelo de sermão, tendo em vista que já no nosso livro tem alguns exemplos aí de modelo de sermão, tá? Essa matéria aqui, meus irmãos, essa aula específica é para você aprimorar, né, algumas técnicas em relação à elaboração de um sermão. Talvez você pode dizer, meu irmão, eu já tentei outras vezes pregar com esboço e eu não consegui, não fui bem sucedido, não foi legal, mas por que não tentar de novo? Eu também, nas primeiras vezes que eu fiz também, não saiu tão bom assim, não saiu tão legal assim, mas a gente foi insistindo, né? A gente foi perseverando e as coisas foram se aperfeiçoando. Então será uma aula mais nesse sentido. Então vamos lá começar a nossa jornada. Nós começaremos aí na página de número 67 e já começa falando sobre fontes fornecedoras do alimento para o sermão. E aí tem 8 características aí que é muito importante, tá? Primeiro, a palavra de Deus. Claro, isso aqui é indiscutível, irrevogável, primazia. É você sempre pregar conteúdo bíblico, tá, irmãos? Hoje em dia, infelizmente, a gente vive aí num momento meio complicado, que se usa o púlpito muito para a questão do extra-bíblico, se usa o púlpito hoje muito para a questão de outros assuntos psicológicos, assuntos relacionados a técnicas, né? A coaching hoje está muito comum isso aí, mas o púlpito ele deve ser usado, né? O púlpito na igreja, ele deve ser usado para a ministração da palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Palavra de salvação, palavra de transformação, palavra, né? As boas novas, como diz o hino da nossa harpa, grata nova, boa nova, vem dos lábios do Senhor. Então nós devemos pregar a palavra de Deus. Outra coisa muito importante para você aperfeiçoar o seu ministério de pregação é você fazer pesquisas em bons livros, tá, irmãos? Como vocês podem ver na minha retaguarda aí, nós temos aí alguns materiais que nos ajudam muito, tá? Na pesquisa, tá? Na compreensão de algumas passagens bíblicas, tá? É muito importante você começar, né, pensar em montar a sua biblioteca, tá? Você pode começar aos poucos, como por exemplo, tendo um bom dicionário bíblico, tá? Eu vou indicar para vocês esse aqui, ó. Eu vou até pegar aqui, os irmãos me dão licença aqui, ó. Eu vou indicar para vocês esse aqui, tá? O dicionário bíblico Wycliffe, ele é o mais completo, né, do mercado editorial aí, tá? Ele é um material que só para vocês terem uma ideia, queridos, ele contém mais de 2.000 páginas, tá? Então aqui você vai encontrar muita coisa relacionada a lugares, personagens, introdução aos livros da Bíblia, enfim, tá? Uma gama, né? Mapas, você vai aprender aqui também sobre questões arqueológicas, questões relacionadas a contexto histórico. Então é um material completo, tá? Então um bom dicionário bíblico, tá? Um bom comentário, né? Como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é um comentário da editora Ragnos, né? Do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá? Eu tenho aí, né? São 38 livros comentando sobre vários livros da Bíblia, né? Cada um desses livros aqui comenta sobre um livro da Bíblia, enfim, tá? Um bom atlas bíblico, um bom dicionário de língua portuguesa. Lembrando sempre também, irmãos, que você pode ter esse material em PDF. Porém, eu particularmente, eu gosto, né, do papel. Eu gosto do cheiro do papel. Eu sou encantado pelo cheiro do papel. Então, eu sou assim, tá? E caso você também queira adquirir, né, algum material em específico, tá? A gente consegue, tá? Para você aí, a gente consegue comprar para você, entregar para você. Só você entrar em contato conosco, falar o material que você deseja,
que a gente está disposto a ajudar os irmãos nessa jornada aí. Também, meus irmãos, leitura de jornais, de revistas, livros científicos, livros biográficos. Ou seja, irmãos, a gente tem que também ter uma visão de mundo, né? Ou seja, está sempre atualizado. Irmãos, não reparem que eu estou suando, porque está muito calor, irmãos. E se eu colocar aqui, por exemplo, o ventilador, aí o vídeo perde a qualidade de áudio, né? Devido aos ruídos externos, né? Não fica legal, os irmãos ficam assim ofuscados pela questão do áudio, mas amém, tá? Não repare com isso não é porque eu tô passando mal, não, é porque realmente está muito calor no dia de hoje. Hoje que eu estou fazendo esse vídeo, hoje 31 de março, né, de 2025, está muito calor, irmãos, está abafado, mas vamos lá, prosseguimos, né? Outra coisa, irmãos, observação da natureza, é muito importante. Os salmistas, eles observavam a natureza e compreendiam as obras maravilhosas de Deus. O Salmo 19, por exemplo, é um exemplo claro disso. Ele diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Coisa linda, né, irmãos? Acontecimentos importantes, a gente tem que estar atualizado, irmãos. Nós estamos, né, temos que saber que nós estamos aí, né, entrementes a duas guerras que já se prolongam por um bom tempo, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, que já passa dos 3 anos, né? A guerra do Israel e Hamas, que passa de 2 anos já, né? Então, a gente tem que estar antenado sobre esses acontecimentos importantes do mundo, tá? Nós temos também, irmãos, atentarmos para as necessidades do povo. Aí, meus irmãos, eu sempre digo o seguinte: a revista da escola dominical é importante, tá? Aqui falando mais de estudo bíblico, mas a revista da escola dominical, ela tem um currículo nacional. E aí é que eu entro a questão do estudo bíblico, porque o estudo bíblico, ele atende uma necessidade da igreja. De que a igreja está precisando mais? De oração, de consagração, de ministração da palavra, de comunhão, perdão, amor, enfim. E aí o estudo bíblico, ele vai mais ali na necessidade que a igreja está tendo, tá? Então, também são formas de ministração, porém o estudo bíblico ele atende mais à necessidade da igreja, ao passo que a escola dominical, que é importantíssima também, atende a um currículo nacional. Também experiências de vidas, como viagens e... É muito importante, irmãos, compartilharmos a experiência. O que eu recomendo é que você não pode fazer da sua pregação somente testemunho, tá? O próprio nome diz já é pregação. Você primeiro tem que ter o compromisso de ministrar a palavra de Deus. Claro que entre mentes a isso você pode compartilhar com os irmãos para o enlevo, né, para a edificação da fé dos irmãos. Pode compartilhar alguma experiência. E é importante também, outra coisa que eu devo salientar, é que as experiências que você compartilhar devem estar de acordo com o tema que você está pregando, tá? Porque às vezes você está pegando uma palavra e conta-se alguns testemunhos que não tem nada a ver com a palavra que está sendo ministrada, tá? E também ele destaca aqui no tópico 8 a inspiração divina momentânea. Tá, irmãos? O que é isso? É a experiência que nós temos quando estamos em contato, né, com o texto bíblico, também com oração. É aquela iluminação do Espírito que ele nos concede, né, uma sabedoria, uma interpretação, um conhecimento mais profundo sobre aquela passagem. O Espírito Santo, ele opera dessa maneira, tá, irmãos? Ele opera eficazmente dessa maneira. Basta a gente estar em contato com o Senhor, em oração, em consagração, em meditação constante da palavra, que certamente o Senhor vai nos revelar essas maravilhas, né? O salmista, irmãos, tem um texto que eu gosto demais, salvem ele aí, gravem ele aí, é o Salmo 119, no versículo 18. O salmista faz a seguinte oração, ele fala assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Medita nisso aí, tá? Queridos, aqui falando sobre as bases do sermão, tem uma informação importante aqui, que a Bíblia é a principal fonte de pregação. E aí o Gibbs, em seu livro, ele apresenta 5 razões, né? Fala 5, mas aqui tem 4, né? 4 razões, né, para a utilização de textos bíblicos nas pregações. Ou seja,
dá autoridade à mensagem, tá, irmãos? Quando você é triste, irmãos, eu já tive o desprazer de ir em cultos, por exemplo, que os pregadores não abriram a Bíblia. A primeira atitude que o pregador deve fazer, meus irmãos, é de abrir a palavra e colocar a igreja de pé em reverência à palavra para que possa meditar no texto bíblico. É a primeira coisa. Também o texto bíblico exerce influências restritivas para que o pregador se mantenha dentro do tema. Tá, irmãos? Ou seja, é importante que o texto que você leu, que você fale algo para a igreja baseado no texto. Que tem pessoas que às vezes ele só lê o texto bíblico, mas ele não fala nada, absolutamente nada no texto. Isso não dá autoridade para a mensagem, tá, irmãos? Também, irmãos, preparam as pessoas para ouvir, né, o auditório para ouvir o sermão. Quando você de imediato fala, irmãos, quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abramos, pois, tá, irmãos? E falar com convicção, tá? Falar com clareza, tá? Identificar os livros. Tem pessoas que às vezes, irmão, eu já vi pessoas pedir para abrir num livro e ler em outro. Ah, é nervosismo, irmãos. Às vezes não é só nervosismo, não, é despreparo mesmo, tá? Porque você tem que preparar tudo isso antes, tá? Marca na sua Bíblia, tá? Fala o capítulo certinho, o versículo certinho, a sequência de versículos que você vai ler, tá? E também o texto bíblico ele serve para promover a variedade de pregação, né? Sabemos que existem 3 tipos de sermão que o autor aí ele coloca, né, irmãos? Ele coloca aí na lição alguns exemplos de sermões, tá? Os mais comuns são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Já adianto para os irmãos que o modelo que você vai receber na descrição do vídeo é um modelo de sermão expositivo, tá? Que vai ser um sermão baseado ali na passagem da mulher samaritana, ok? Tá? Mas não significa que os sermões textual e temático não seja relevante, claro que são. A questão do temático é o seguinte, é quando você trabalha com um tema, você tem que policiar muito para você não sair do tema. Quando você for buscar outros textos, outros versículos para parafrasear com o texto que você leu inicialmente, você tem que pegar sobre o tema que você quer pregar. Por exemplo, se você está falando sobre salvação e você vai buscar em outras referências, você tem que focar em salvação. Por exemplo, se você está pregando sobre salvação, por exemplo, você lê o texto lá de João 10:9, que Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará. Amém? E aí você vai buscar, por exemplo, outro texto bíblico, como por exemplo Atos 4:12, que fala que somente em Jesus a salvação, você tem que enfatizar somente isso. Aí você não precisa falar que Pedro, né, estava lá diante do Sinédrio testemunhando por causa da cura de um homem, porque aí já muda, aí já passa de salvação e você já começa a focar na cura do paralítico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então tem que focar lá. Irmãos, Pedro disse que somente em Jesus há salvação. Então, mas o modelo que eu vou passar para os irmãos aí é um modelo de sermão expositivo. Amém? Queridos, sobre ainda a escolha do texto bíblico, é muito importante aqui a gente salientar o que está aqui na página de número 68, tá? Ele fala aí 9 questões muito importantes sobre o texto bíblico. Por exemplo, primeiro, de preferência, textos que contêm um sentido completo. Então, meus irmãos, é bom você ler toda a delimitação do texto, tá? E nisso, por exemplo, as epígrafes ajudam muito. Irmão Alan, o que é epígrafe? Epígrafes são os textos em negrito, ou os títulos em negrito que estão acima do texto bíblico, tá? Eu vou abrir aqui aleatoriamente, aqui, ó, por exemplo, abrir aqui no livro de Atos, tá? Vou abrir aqui no livro de Atos, por exemplo, tá? Aí você tá lendo, por exemplo, Atos capítulo 13. Então, Atos capítulo 13 fala que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e fala da primeira viagem missionária. Então, compreende o quê? Capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Tá? Então, assim, é muito importante você ler o texto para que você tenha uma linha ali onde você possa
conduzir ali o sermão que você vai pregar, tá? Segundo, textos que são objetivos, isso é, que se apliquem às necessidades físicas, morais e mentais das pessoas, tá, irmãos? Outra coisa que ele fala é escolher textos que não tenham muita dificuldade hermenêutica, ou seja, textos que são difíceis às vezes, que você não tem uma compreensão muito profunda, que você muitas vezes não sabe o significado. Prefira textos que você domina, que você sabe o significado, que você vai saber trazer, por intermédio daquele texto, uma aplicação prática para a igreja, ok? Textos que não sejam difíceis de interpretar, falamos, né? No 5, textos que estejam dentro dos limites da capacidade do pregador, ou seja, fale daquilo que você conhece, que você já estudou, que você... Porque tem pessoas que às vezes falam assim, não, eu preparei uma mensagem, quando eu subi lá no púlpito, Deus mudou tudo. Sim, eu acredito que Deus possa mudar, porque Deus faz o que Ele quer. Agora, Deus ele não vai te dar algo que você nunca leu, que você nunca estudou. Tá? Isso Jesus falou, Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo não vai te conduzir por um caminho que você desconhece. Por uma palavra que você nunca leu, que você nunca estudou. Pense nisso, tá? Preferir, textos claros e expressivos, ou seja, textos que são conhecedores do povo, tá? Que o povo é conhecedor desses textos. Textos que legitimem o tema do sermão, tá, irmãos? O que eu tô falando? Tem pessoas que às vezes lê lá o texto e não fala nada. Nada está baseado no texto que leu. Então isso é complicado para o povo entender, tá? Textos que despertem o interesse do auditório, ou seja, textos que são dinâmicos, tá, irmãos? Textos que possam ser lembrados também com facilidade. Queridos, no que tange a interpretação do texto, na página de número 68, tem aí 3 regrinhas. Na verdade, aqui nós vamos ver mais sobre esse conteúdo de interpretação na nossa próxima matéria, tá? Mas só para a gente já ir entrando por esse caminho aí, na página 68 tem aí, tópico 3, a interpretação do texto. E aí tem 3 regrinhas aí básicas que são interessantes. Primeiro, interpretar fiel e corretamente o texto. Para isso deve verificar se o sentido é literal ou simbólico, tá, irmãos? Assim, eu sempre digo, sempre prefira o texto literal, a não ser, claramente, quando o texto é simbólico. Por exemplo, acabei de citar um, né? Jesus fala assim, eu sou a porta. Jesus não é porta, irmãos. Porta fala de que Jesus é a única oportunidade de salvação, né? Quando fala que nós somos ovelha, não somos ovelha, tá, irmãos? Então, assim, fica claro que o texto é simbólico. Agora, sempre prefira o texto literal, porque senão, se você não preferir, incorre muitas coisas, né? Igual quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico que ama suas riquezas entrar no reino dos céus. Tem gente que colocou que aquela agulha era uma porta estreita que ficava na entrada da cidade. Que camelo era uma corda de navio. Irmão, não. Aquele sentido é literal. Camelo ali é o animal mesmo. E agulha, por exemplo, Lucas, que entendia muito bem de agulha, ele usa a palavra grega belonês, que belonês quer dizer agulha cirúrgica. E ele entendia muito bem disso, que ele era médico. Então está falando de agulha literal e de camelo mesmo, o animal literal. Então Jesus está falando assim como é impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha, assim também é impossível um rico que ama suas riquezas entrar no reino de Deus, porque a riqueza se tornou um Deus para ele. Jesus chama a riqueza de Senhor. Tem pessoas que as riquezas, os bens, se tornou o Senhor dela. Está lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6. Pensem nisso. Segundo, recorrer ao contexto. Isso é, o texto que antecede, que sucede o texto. Nós já falamos em outras ocasiões sobre isso, então é muito importante nós observarmos o contexto, irmãos, tá? O contexto imediato, o contexto remoto. Sobre contexto nós falaremos mais na matéria de hermenêutica, ok? E também entender uma regrinha áurea e básica da interpretação bíblica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? Por isso que você vai ver, por exemplo, referências, você vai ver, por exemplo, igual hoje, por exemplo, os irmãos sabem que eu quero fazer uma trilogia, né, de sermões, inclusive eu estou preparando já, eu estou trabalhando no 2º volume, tá? O meu primeiro volume aqui, eu vou até mostrar para os irmãos aqui, deixa eu só procurar aqui rapidinho. Opa, ele tá aqui, tá fácil de achar. Aqui, tá fácil de achar. Aqui, ó.
Pregues a palavra, tá? Então aqui é o nosso primeiro volume, né? E nós já estamos preparando o segundo volume, tá? Então aqui contém 122 sermões e no próximo volume, volume 2, também vai conter 122 sermões também, tá? Então, só para os irmãos entenderem, por exemplo, eu estou fazendo sermões agora sobre as parábolas de Jesus. Por exemplo, hoje eu preparei um sermão na parábola, aqui em Mateus capítulo de número 22, tá? A parábola, só para vocês terem uma ideia, a parábola do, deixa eu só achar aqui, tá? A parábola das bodas, em Mateus 22, dos versículos 1 até o 14. Porém, essa parábola também, e a Bíblia ajuda, por exemplo, quando você lê lá Mateus 22, a parábola das bodas, logo embaixo está escrito assim, Lucas capítulo 14, versículo 16 ao 24. Ou seja, em Lucas também descreve essa parábola. Então, qual é o ideal? É que você confira tanto em Mateus como em Lucas, que certamente você vai unir as informações e a sua mensagem vai ficar muito mais rica em conteúdo. Amém? Se você não adquiriu ainda, tá, irmãos? Se quiser adquirir, tá? Nós estamos até com preço promocional, tá? Então, entre em contato conosco que a gente passa o valor para os irmãos, ok? E é isso aí, as 3 regrinhas básicas é isso aí, ser fiel ao texto, recorrer ao contexto e também entender que a Escritura explica a própria Escritura. Irmãos, na página de número 69, nós temos aí espécie de sermões, tá? E aí, como eu falei para vocês, tem aí algumas explicações, tá? Sobre as divisões do sermão, tá? E aí até a página lá, irmãos, de número 77, nós vamos ter aí, tá? Exemplos de sermões, tá? Então assim, se você pega, por exemplo, irmãos, eu vou pegar aqui, ó, só a título de os irmãos entenderem, por exemplo, você pega aqui uma revista de escola dominical, peguei aqui aleatoriamente, né? Peguei ali né? Por exemplo, só tentando explicar para os irmãos, tá? Que depois vai vir um exemplo aí na descrição do esboço do sermão sobre a mulher samaritana. Olha aqui, ó. Então, ó, o título da lição ou da mensagem é As Promessas de Deus. Aí tem um texto, né? O texto áureo, a verdade prática, tá? Que você pode usar, a verdade prática também pode ser uma frase de ênfase. Aí vem o texto bíblico. Qual é o texto bíblico? Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13, tá? Aí vem introdução, vem 3 tópicos e depois uma conclusão. Então, assim, uma revista de escola dominical, as lições da revista de escola dominical, ela é muito importante para você ter um desfecho ali do sermão, tá? Então, você já tem um grande exemplo aí. Mas, enfim, tá? Eu vou colocar o exemplo para os irmãos aqui do texto da mulher samaritana, tá? Que compreende João capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 26. E nós vamos colocar ali alguns tópicos, alguns subtópicos ali, que vai ser bem interessante, que vai trazer mais, tá? Caso os irmãos queiram elaborar um sermão e mandar para mim no WhatsApp lá, tá? Eu vou estar analisando e vou estar vendo onde é que os irmãos podem melhorar, tá? Amém, meus queridos? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque começou a mexer aqui, meus irmãos, no apartamento de cima, começou já a aparecer aqui barulho de furadeira, barulho de máquina, e eu creio que vai ficar muito ruim o nosso vídeo, principalmente por causa dos ruídos externos. Mas, bom, o que eu quis passar para os irmãos, passei aqui, segue o modelo de sermão aqui abaixo, tá? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Deus abençoe rique e poderosamente a sua vida e que você seja uma bênção, uma ferramenta nas mãos do Senhor para levar a palavra dele até os confins da terra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.